Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje vai ter como tema as manifestações que estão ocorrendo aí em todo o país e também aqui em São João del Rei. Na terça passada, nós conversamos com o comandante Newton Cruz e também com o presidente da OAB, o Victor Agostini, que falaram um pouco sobre esse assunto. E hoje quem nós convidamos foi o professor universitário, né, e também economista, o professor Aloysio Barros. Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. Professor, o que a gente coloca sempre é que essa manifestação, tudo começou com a questão do transporte, os 20 centavos, né? Tanto que muitos cartazes diziam 20 centavos é só como foi uma gota d'água para tudo que tem acontecido aí na política? Essa questão é importante porque ela tem a ver com a cidade, com o viver na cidade. E viver na cidade significa ter mobilidade no espaço urbano, né? E aí o transporte no Brasil é caro para os salários brasileiros. Se você compara internacionalmente, quanto que se paga para andar de ônibus nos países, você compara em dólar, parece que é muito barato no Brasil. Mas quando você considera o que é correto fazer, quanto que se gasta com o transporte em relação ao salário médio do trabalhador, do brasileiro. E aqui a coisa é elevada, os dados são elevados. Uma consultoria internacional fez essa comparação e é interessante, Carla, São Paulo está gastando São Paulo 14 minutos que o trabalhador gasta, né, para poder pagar sua tarifa de transporte do seu trabalho, quer dizer, 14 minutos do seu trabalho, né, do seu salário, ele gasta com a tarifa. No Rio é 13 minutos. No caso, você tem uma comparação, em Pequim é 4, em Nova York é 6 minutos só. Então, nessa comparação, é muito caro para o trabalhador o transporte no Brasil, né? E nos outros países, esse transporte é subsidiado. Eu morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos, e as tarifas são acessíveis bastante. Por quê? Porque elas são subsidiadas. Significa o quê? Tem um dinheiro público ajudando no gasto com o transporte, que é algo muito importante para quem vive na cidade, né? No caso, quando o senhor fala que são 13, 14 minutos do trabalho diário, né, da população, é de cada veículo que ele pega ou de todo o trajeto até o gasto, o gasto é considerar o salário, quanto que ele ganha por hora em cada país, né? E desse quanto que ganha por hora, quanto que ele está pagando de um total da passagem para, né, poder chegar até a tarifa, né, o transporte. Por exemplo, aqui em São João no Rio é o quê? São Paulo é R$3, não é mesmo? São João do Rio é o quê? 2,25, Isso. 2,25. Então é considerar isso em relação ao salário do trabalhador em média do São Joanense, por exemplo, né? Quanto que ele ganharia por hora. Então essa conta, para fazer a comparação internacional, tirar a questão de moeda, dólar, euro, peso argentino ou real, aí você faz em minutos, porque aí fica fácil entender o que está acontecendo, né? A gente gasta muitos dos nossos minutos de trabalho, né, para pagar só o transporte, em média, né, um valor médio. Uma das grandes, né, reivindicações, aliás, aqui em São João del Rei tem sido a principal reivindicação, é exatamente a questão do transporte, né? E os jovens, né? A gente fala aluno porque tem muito jovem nessas manifestações que estão ocorrendo aqui em São João del Rei, alegam que esse valor de R$ 2,25, que agora a partir do dia 1º de julho vai passar para R$ 2,10, é muito elevado. Hoje na Câmara, professor, falaram-se sobre uma planilha, inclusive saiu uma matéria no jornal Gazeta na semana passada, o prefeito atual falando que essa planilha não foi feita uma avaliação. O senhor já teve à frente da prefeitura alguns anos atrás, há quase 10 anos atrás, tem técnicos responsáveis para poder definir esse reajuste da tarifa? Existe esse profissional dentro da prefeitura? Eu acho que não. Eu acompanhei isso desde há mais de 10 anos, quando eu estava na universidade e a gente produzia lá os indicadores econômicos e financeiros de São João del Rei. Eu estive em contato na época com a prefeitura, isso tem mais de 10 anos. O prefeito na época era Carlos Braga. Eu quis saber as informações sobre qual é o da empresa na época, eu não me lembro qual era, mas não lembro o nome da empresa.
Aí, qual é o movimento de passageiros? Porque é calculado. Essa planilha envolve o movimento dos passageiros. Né? Mas eu queria saber o movimento de passageiros no sentido de medir a movimentação da economia são-joanense. É um dado importante, esse movimento de passageiros. Né? E eu não conseguia, eles não tinham, a prefeitura não acompanhava isso. Eu estive como secretário da Fazenda e, na época, eu não acompanhava essa parte de transporte. Mas eu te garanto, sou capaz de apostar que eles na prefeitura não acompanham isso. Tenho quase certeza que não tem ninguém responsável por isso. E seria importante acompanhar essas planilhas. Isso é público, é uma concessão. Né? E eu conheço a metodologia de cálculo dessas tarifas que se faz aí na prefeitura, desses contratos que se faz com as concessionárias. Né? Então, há uma metodologia, os dados estão ali, alguém que tem que fiscalizar, acompanhar e rever se está correto. São Paulo, eles vão começar a fazer isso agora, parece, né? Também tem um setor da prefeitura responsável por isso, mas a gente não se sabe bem se estavam ou mesmo fiscalizando de verdade ou fiscalizando de mentirinha, porque não interessa. Tem que ser uma fiscalização normal. O transporte tem que gerar lucro, né? Para a empresa, senão a empresa não consegue repor os ônibus, né? É normal que se tenha lucro. Precisa saber se o lucro não é exagerado. Né? Isso aqui precisa saber. Tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse acompanhamento. Da prefeitura quanto da empresa, no caso. Empresa. E o Brasil precisa começar a pensar também uma maneira de subsidiar. Eu acho que tarifa zero, acho que é um engano. Acho que tarifa zero... É isso que eu ia perguntar agora, porque os impostos, a redução desses impostos para as empresas auxilia também nessa redução, claro, né? Claro. Há tempos atrás houve a redução aí no imposto local, o ISS, Imposto sobre Serviço, é um imposto municipal, né? Ele foi reduzido em alguns percentuais, que eu não me lembro agora, tem uma redução desse imposto, exatamente que é favorecer o transporte, né? Baratear a tarifa. Mas é importante que se acompanhe isso, para ver se realmente essas reduções, essas isenções estão beneficiando o consumidor ou estão só beneficiando a empresa. Né? Os dois têm que ser beneficiados nisso, né? É o usuário do transporte coletivo. Não é mesmo? Quando o senhor fala em subsidiar, o senhor falou que essa redução não seria exatamente um subsídio para essas empresas, é isso, É uma professor? maneira, é desoneração, você não vou tirar os impostos. Ainda não é subsidiar. Você só está tirando os impostos. Subsidiar é, além de tirar os impostos, você colocar dinheiro na passagem. Quer dizer, a passagem pelo custo dela, digamos, para dar um exemplo, a passagem pelo custo dela seria R$ 2,50. Aí a prefeitura vai dizer, não, nós vamos favorecer o trabalhador, as pessoas que entram de ônibus, elas vão pagar só R$ 1,50. Os outros, R$ 1 a gente entra como subsídio, subvenção, quer dizer, a prefeitura entra com esse dinheiro. É claro que para entrar com esse dinheiro, tem que tirar de algum outro lugar, né? Então não é possível ter uma ideia geral para todas as prefeituras. Cada prefeitura tem a sua realidade, seu orçamento, suas prioridades. Pode ser que a prioridade de São Luís seja o transporte e não investir, por exemplo, na educação. Pode ser que sim. Eu não estou dizendo, cada um tem, cada situação local do município é diferente, é específica, né? Então, cabe a esse município, aos vereadores, ao prefeito, à sociedade. Hoje tem a sociedade civil está nessa conversa, né? Porque antigamente ela ficava briga de executivo e legislativo. Agora não. Com essas manifestações, não. A sociedade civil se manifesta, né? As pessoas vão para a rua, vão conversar, queremos participar, queremos dar opinião, queremos mostrar nossa insatisfação. Eu acho que isso é um ganho para a parte técnica. Eu estou falando que você tem uma parte técnica, diz, olha, vai custar tanto, né? O técnico vai dizer, olha, vai custar tanto, está gastando tanto, tem que tirar de onde, né? E aí a classe política, né, com a pressão da sociedade, que vai definir, né, os valores aí, o quanto de dinheiro. Você pode ter tarifa zero, anda de ônibus de graça todo mundo. Algumas cidades já tentaram isso, e algumas recuaram. Por quê? Todo mundo anda de graça, em qualquer distância, começou a encher demais o ônibus, vai dar um quarteirão, pega um ônibus. Aí começa a dificultar o serviço de ônibus, né? Então, eu sou a favor, pessoalmente, sou a favor que se cobre alguma coisa, nem que seja pouco, mas que se cobre na passagem, que aquilo tem um custo, né? E aí se complementa com recursos públicos, né? Para a empresa operar no sistema, aí ele tem um acompanhamento todo disso. É possível fazer isso, não é mistério nenhum, não. É só querer fazer. O produtor está até me falando aqui que no Canadá não é gratuito, mas é um sistema um pouco parecido. Você paga um passe único que você pode circular com ele, né, durante um mês, mais ou menos, num preço acessível a toda a população. A ideia uma sugestão também. É né? subsidiar, quer dizer,
pegar o governo, colocar dinheiro público ali para baratear o preço daquele serviço que se considera importante, né? A saúde é assim, a educação é assim, né? Paga-se pouco, a saúde é de graça, a educação é de graça que você pode ter, né? Precisa saber se você vai oferecer de graça e vai ter qualidade. Porque não adianta você dar gratuidade a todo mundo, né? Você dá gratuidade a todo mundo e não permite um serviço de qualidade, que tem que ter as duas coisas, né? Um bom preço ou tarifa zero, mas com qualidade. Isso que acontece, né? É isso que eu ia perguntar. O senhor acredita que esses atos de vandalismo, ele enfraquece o movimento? Ah, com certeza, né? Se isso perde controle, e muitos acreditam até que os vândalos que estão lá são ligados a alguns partidos que querem ver a coisa se piorar para abafar, né? Porque prejudica. Claro, os vândalos é gente que vai lá quer destruir equipamento público. Eu vi uma cena na Globo News, na televisão do Rio, em que tinham alguns manifestantes lá no Paço Imperial. O Paço Imperial, lá na Praça 15, no Rio, é um monumento histórico da maior importância para o Brasil, né? Na Praça 15, onde passa por dia centenas de milhares de trabalhadores que vão para Niterói e trabalham no Rio e vice-versa, né? Aquele Paço Imperial começou a ser pichado e depredado. Então, alguns manifestantes lá do Rio conseguiram pular na frente e dizer assim, isso é nosso, né? Isso é nosso, não faz sentido você quebrar sinal luminoso, quebrar abrigo de ônibus. Que sentido tem isso, né? Isso é o vandalismo. É uma violência, uma depredação sem sentido, sem objetivo, quebrando o que é nosso, né? O que é do povo, né? Essa coisa precisa ser contida. A Polícia de Minas Gerais está conseguindo ter mais tranquilidade para enfrentar essa questão, né? E é importante que se atue identificando os vândalos. Lá em Brasília já identificaram. E há hoje câmeras aí que é possível que você identifique e afaste essas pessoas que são marginais, é gente que quer tumultuar e roubar, né? Há questão de saques aí. Mas isso é uma minoria, né? Ok. O Calanzas ligou aqui pra gente, parabenizando... Quem? Calanzas, o nome dele, parabenizando o senhor aí pela sua explanação quanto a essa questão da manifestação. E parabenizando a gente aqui do programa. Muito obrigada aí, Calanzas, pela sua participação. Obrigado, Calanzas. Outra coisa que foi discutida também foi a questão dos investimentos na saúde, onde falou que teriam mais investimentos em hospitais e também aumento de universidade, né? São 11.447 novas vagas de graduação e 12.376 de residência até 2017. O senhor acha que isso lógico que o aumento do número de profissionais, isso melhora, né? Mas será que é o suficiente para o nosso país? Depois, em 2017, depois de 4 anos praticamente? O dinheiro que está anunciando é suficiente. O problema é se vão fazer mesmo. Porque é muito comum, estamos ouvindo isso há uns 3 anos, 4 anos, com Lula e com a Dilma, que vai ter o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eles anunciam, fazem festividades aí em Brasília, vai para o horário nobre da televisão, anunciando recursos para ali, bilhões para cá, bilhões para lá, e na hora não acontece. Aqui mesmo, não nos interessa, nós que moramos em São João del Rei, e a região toda aqui, está esperando a faculdade de medicina. Quer dizer, então a Dilma vai buscar médico de fora, nós queremos a medicina aqui, né? E até agora não saiu, quer dizer, anunciaram na época das eleições, né, o Luiz Mercadante, que é o ministro da Dilma, ministro da Educação, e braço direito anda com a Dilma para todo lugar que vai, né? Ele anunciou aí que vai ter o curso de medicina aqui, e agora? Nada. Quer dizer, quantas eleições? Quantos meses já tem? E nós precisamos, a universidade quer receber a faculdade de medicina, a região precisa dela, vai ser um impulso para a economia regional, você ter aqui um curso de medicina. E por que não acontece? Vai buscar médico de fora por causa disso? Quer dizer, por que não incentiva aqui? É uma reação tardia da presidente. Quer dizer, ficou aí embromando, porque foi embromação, que as coisas não aconteceram. A saúde está insuficiente, a insegurança pública está insuficiente. Essa responsabilidade não é só da presidente da República, não é só do governo federal. Tem várias ações que são compartilhadas. Você tem uma federação, você tem governo federal, governo estadual e município, né? Então, eles têm que se entenderem para trazer esses benefícios que a população está precisando. As ações de segurança pública, por exemplo, né, elas podem ser feitas pela polícia localmente, pela guarda municipal, que a gente espera que São João del Rei venha a ter uma guarda municipal, junto com a força do Estado, que é a segurança pública do Estado, né, a polícia militar, a polícia civil, mas precisa também das ações do governo federal, que são mínimas
da parte de segurança pública. Porque a droga chega aqui, as armas chegam aqui, e não tem como a Guarda Municipal, a Polícia Militar resolver uma questão que é nacional. Então, tem a responsabilidade do governo nacional e ele tem falhado nisso. Uhum. Professor, o senhor estava falando a respeito, né, da universidade, da vinda aqui da universidade aqui para São João del Rei, e o senhor colocou muito bem essa questão. Aí eu estava conversando com alguns médicos, quando teve esse anúncio, e alguns colocaram que, além dessa questão do número de profissionais ser insuficiente, mais do que isso é a infraestrutura que se encontra a saúde, né? De postos de saúde totalmente impossibilitado, que não tem uma injeção para aplicar uma vacina, né? Não tem uma agulha, não tem gases, né? Então, mais do que isso, pensar também nesse mínimo, né? Não adianta você fazer anúncio de grandes coisas e não pensar essa base que está totalmente desestruturada, né? Muito bem, isso mesmo. Falta recurso para os médicos trabalharem, né? Falta qualificação de alguns médicos, né? Você tem um conselho de medicina que vai ter que fiscalizar isso, que acompanha e reprova médicos, né, que não estão em condições de exercer a profissão. Você tem que controlar a qualidade da formação dos médicos, né? E dos médicos que estão vindo. Se vão trazer médicos de fora, que eles passam por exame aqui, por uma triagem aqui, para não aceitar médico despreparado para atender a população brasileira. Então você tem que ter. E a infraestrutura, cara, que é uma infraestrutura cara. Isso demanda recursos, né? Demanda recursos enormes. E isso precisa do apoio federal, porque são recursos. A Federação Brasileira está numa situação que concentra muito recurso na área federal e nas áreas dos municípios, do estado, menos. Então fica muito difícil os municípios e os estados darem conta sozinhos da magnitude desse desafio de cuidar da saúde. Que é o que os prefeitos e governadores sempre pedem, que é a questão da descentralização mesmo desses recursos, que para direcionar para o local onde vai ser aplicado, que é mais do que ninguém, a administração municipal do estado ou do município sabe melhor do que ninguém aonde aplicar e onde precisa aplicar esse recurso também, né? Perfeito, perfeito. Concordo inteiramente. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Se eu tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Olha, bom, eu posso dizer com tranquilidade aos telespectadores e telespectadoras da TV Campos de Minas que não temam essas manifestações no Brasil. Os casos de vandalismo são casos pontuais, pequenos, né? E que é um momento que a sociedade acorda e procura buscar um Brasil melhor, buscar mudança para um Brasil melhor. Tudo feito na ordem, com paz, né, sem violência. Né? E é importante que as lideranças desses movimentos, que a gente não conhece ainda, né, que elas tenham respeito pelas pessoas que estão transitando na cidade, né, nas grandes capitais. A paralisação de rodovias, isso chama atenção, eu sei que é feito para chamar a atenção para o movimento, mas isso prejudica a vida das pessoas que estão trabalhando, né? Então é importante que isso continue sendo feito da forma que tem sido feito, a grande maioria, na paz, né, com alegria no coração e com desejo, com esperança de fazer um Brasil melhor. Uma boa noite a todos os telespectadores da TV Campos de Minas. Obrigado pelo convite, Carla. Eu que agradeço a sua participação. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.